Nós temos conversado com você sobre o projeto de lei da dosimetria, sobre análise na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, passou pela Câmara dos Deputados, está, portanto, agora no Senado, e hoje nós temos a oportunidade de conversar sobre esse assunto com o senador Otto Alencar, que é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania. Senador Otto Alencar, a quem eu agradeço pela gentileza de ter aceitado o nosso convite. Um bom dia para o senhor. Bom dia a todos os ouvintes, a toda a equipe. Me coloco inteiramente à sua disposição. Muito obrigado, senador Otto Alencar. As manifestações do fim de semana, a despeito de terem sido menores do que aquelas que ocorreram contra a PEC da blindagem, pode influenciar na decisão dos senadores ou as posições já estão muito mais convictas neste momento em relação à questão da dosimetria? Olha, pelo menos a minha posição já é conhecida há algum tempo. Eu sempre me coloquei contra a anistia, até porque a anistia é inconstitucional, é só abrir a Constituição, o artigo 5º, inciso 53 e 54, assim já se manifestaram alguns ministros do Supremo, então a anistia estava fora do radar. E a dosimetria, eu também tenho posição contrária, já de algum tempo, mas a Câmara aprovou esse projeto e encaminhou para o Senado, que seria votado na terça-feira passada, assim que saísse da Câmara, votaria no Senado. O presidente Davi, inclusive, anunciou, mas só veio para o Senado na quarta-feira, e na quarta-feira já tinha colocado para o presidente que teria que passar na Comissão de Constituição e Justiça. Eu fiz uma questão de ordem e o presidente Davi acatou. Ela está pautada para a próxima quarta-feira. Agora, o que se pensava no Senado é que esse projeto da dosimetria era um projeto que viria especificamente para os apenados, os condenados de 8 de janeiro de 2023. Se pensava isso. Porque esse é um projeto causuístico, de uma causa que foi defendida por alguns de derrubar a democracia. Estava muito claro isso. Mas fizeram um projeto que atinge e atenua vários outros crimes. Então, como ele veio depois que eu li o projeto, eu percebi isso, como outros senadores perceberam. O relator é o senador Espiridião Amin, mas na forma como ele veio, dificilmente ele passará na CCJ ou no plenário do Senado Federal. Pelo que eu conheço, os senadores não vão aceitar um projeto que faz a extensão para outros crimes, várias modalidades penais que estão contidas no projeto. Nós temos a manifestação recente, Hum. senador, do senador Esperidião Amin, né, que é o relator. Ele diz o seguinte, que ele respeita as manifestações contra o projeto, mas alega que é preciso ouvir também os que defendem a anistia. O senhor acredita que é possível que esse projeto da dosimetria acabe voltando a ser o que era na versão original, que era um projeto de anistia? Absolutamente. O Amin falou isso, mas não, isso é uma ideia dele, que ele achava que poderia ser anistia, mas não para aprovar no Senado. O relator, ele tem consciência de que a anistia é impossível de ser aprovada pela inconstitucionalidade. É claro que ele colocou essa posição, mas certamente ele já está entendendo também, como outros tantos senadores que eu já conversei, que até esse projeto que é de lei ordinária, ele não terá condição de ser aprovado na CCJ e no plenário do Senado Federal. Para você ter uma ideia, esse projeto, como veio, ele alcança vários crimes de natureza penal, de forma geral e transversal. Olha, crimes patrimoniais alcança, crimes contra a administração pública, crimes ambientais, econômicos, contra a pessoa, crimes sexuais, crime de corrupção, várias modalidades que esse projeto atinge. Generalizar o projeto. Então, nós no Senado aprovamos recentemente o projeto antifacção. Esse aqui é pró-facção. Esse é para ajudar quem está apenado já em outras modalidades. O que se pensava é que o projeto da dosimetria ia ficar restrito a os apenados, os condenados de 8
de janeiro, que eu também tenho posição contra. Eu sempre fui contra a anistia e também dosimetria. Houve uma tentativa de golpe? Sim. Queriam derrubar a democracia? Sim. O autor desse projeto, o mentor, era o ex-presidente? Sim. Contaminou alguns militares? Também sim. E também aqueles que financiaram para restabelecer um regime de força, como foi em 1964. Então, não há condição de votar um projeto desse. Só que, como presidente da Comissão de Constituição e Justiça, eu tenho que seguir o regimento e colocar em votação, como pediu o Davi, o presidente Davi, e vários outros senadores que defendem esse projeto da dosimetria para ser apreciado no Senado Federal. No plenário do Senado Federal, vou me manifestar contra, com os argumentos que eu conheço e que defendo a não aprovação desse projeto. O senador Espiridião de Amin tem direito de pensar na anistia, como ele se posicionou, mas, na verdade, o que está nesse projeto, que veio de lá, lamentavelmente, ele não vai ter, na minha opinião, pelo que eu conheço, votos para ser aprovado na CCJ ou no plenário do Senado Federal. Senador Otto Alencar, considerando até esses argumentos que o senhor nos trouxe e as dúvidas que existem, é possível que esse projeto sequer seja votado, pelo menos lá no final, lá no plenário, ainda esse ano? Mas se ele for votado, pode ser que queiram colocar em votação na CCJ ou no plenário. Mas se isso acontecer, eu não vejo possibilidade de aprovação como está. Na minha opinião, o relator vai apresentar um projeto que retire a extensão de diminuição da pena para essas modalidades de crime todas que eu citei aqui, além de outras tantas que pode impactar nas penas base e diminuir a pena para outros crimes que já estão aí há muito tempo com uma penalização bem maior, com a extensão de pena bem maior. Eu não sei, eu vou aguardar. Na CCJ eu tenho que ser o juiz, eu coloco para votação quando a maioria quer, até porque o Senado, como a Câmara, ou uma comissão do Senado, é uma comissão de decisões coletivas, por maioria. Se a maioria aprova, tudo bem. Se não tem maioria, não aprova. Então, sobretudo, o que você me perguntou no início das manifestações, elas são positivas, a população se manifestar contra um projeto dessa ordem, como foi o caso da blindagem. Só que acontece o seguinte, essas manifestações vieram depois de que muitos senadores colocaram contra. Por exemplo, a PEC da blindagem, 6 dias antes da manifestação, eu fui para a imprensa dizer que ia sepultá-la na CCJ e sepultamos, com 27 votos a 0. Essa, por exemplo, na terça-feira passada, eu fui para o Senado, para o plenário, fiz questão de ordem e me coloquei contra, porque é uma lei que abrange e que vai diminuir pena de vários condenados, de várias atividades criminosas. Eu não imagino como é que a Câmara, a Câmara aprovou essa lei de madrugada, e normalmente quando é de madrugada o vazio do plenário é claro que a gente vê lá no vazio, e aprova com o voto de uma minoria, tem uma minoria que se colocou contra, uma maioria silenciosa que aprovou. Essa produção de lei de madrugada, me perdoe, quando chega no Senado sempre não é boa coisa, não é muito boa coisa. Então vem essa letra de lei diminuindo a pena de vários crimes que não deveria acontecer. Senador Otto Alencar, muito obrigado pela sua gentileza de nos atender, pela sua avaliação e um bom dia para o senhor. Bom dia, agradeço. Obrigado. Bom dia. Senador Otto Alencar é senador pelo PSD da Bahia e preside a CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, por onde passará antes esse projeto de lei da dosimetria. Aprovado na Câmara, está na relatoria do senador Espiridião Amin, com quem, inclusive, conversamos já na semana passada aqui no Jornal da CBN.
e depois da CCJ é que vai a plenário para votação. 7h47.